Olá, estudantes da primeira série do ensino médio. Estamos aqui para mais uma aula de educação física comigo, professora Vanessa, e com o intérprete Ezion. Oi, Ezion, tudo ok? E hoje a gente vai falar sobre os jogos cooperativos. Quais os objetivos da nossa aula de hoje? Que você saiba diferenciar o cooperar e o competir. A gente fala muito sobre competir e o cooperar, então a gente vai ver a diferença de um e do outro. Conhecer e compreender a dimensão dos jogos cooperativos, vocês vão compreender como ele abrange muita coisa. E analisar algumas classificações dos jogos cooperativos. Então, dentre todas, a gente vai analisar algumas classificações. Daí aqui uma imagem de um bonequinho, né, levantando o outro. Isso é uma imagem que representa bem os jogos cooperativos, que é o cooperar. Às vezes eu não consigo fazer, mas eu vou ajudar alguém a conseguir atingir o objetivo, no caso aqui é conseguir subir. Então essa imagem representa bem o que significam os jogos cooperativos. Você consegue diferenciar jogos cooperativos dos jogos competitivos? São diferentes. Você consegue diferenciar? Você sabe o que são jogos de toque e confiança? Já ouviu falar em jogos de toque e confiança? Conhece os jogos de criatividade e sintonia? Já ouviu falar em jogos de criatividade e sintonia? E já ouviu falar em jogos de fechamento? Esse está fácil, que o próprio nome diz, né? Fechamento. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Jogos cooperativos versus jogos competitivos. A diferença principal entre os jogos competitivos e os cooperativos é que nos jogos cooperativos todo mundo coopera e todos ganham. E esses jogos eliminam o medo e o sentimento do fracasso. Então é para que você não se sinta com medo, que você não tenha aquele sentimento de ter fracassado na realização da atividade. O principal objetivo seria criar oportunidades para o aprendizado coletivo e prazeroso. Então essa é a definição dos jogos cooperativos. Dos jogos cooperativos, desculpe. E aqui eu trouxe para vocês uma tabela. A gente vai ver a diferença dos jogos cooperativos e os jogos competitivos diante de alguns tópicos. A gente vai ver quais são eles. Visão do jogo. Como que é a visão do jogo? Para os jogos cooperativos, quer dizer que ele olha o jogo e vê e pensa. Ele é possível para todos, então todo mundo consegue fazer. A visão dos jogos competitivos é que ele é possível só para um. Quando você olha e fala, nossa, aquela pessoa joga bem, né? Aquele jogador joga bem. Então, que ele é possível só para um. Um tem que conseguir, né? Um que vai se destacar mais, enfim. O objetivo dos jogos cooperativos, isso é bem importante, é ganhar juntos. E dos jogos competitivos é ganhar do outro. Não estou dizendo aqui que os jogos competitivos são ruins. Muito pelo contrário, eles são muito importantes para a vida de vocês também. Porque na nossa vida a gente vai competir. A gente vai competir. Em vários momentos da nossa vida a gente vai competir. Vocês já devem competir. Não digo só no jogo, só no esporte. Eu digo na vida. Vocês já devem ter essa competição. Porém, é importante que através da cooperação, né, que a gente tenha sentimentos de sensibilidade e que a gente consiga competir de uma maneira justa. De uma maneira que você não se sinta frustrado com as derrotas, que você saiba ganhar e saiba perder. Isso é muito importante. Por isso a competição também é importante, para você entender que vão ter momentos na sua vida que você vai ganhar e vão ter momentos em que você vai perder. E é importante você saber lidar com essas duas situações, tá? O outro, nos jogos cooperativos, o outro é visto como um parceiro, teu amigo. O outro, nos jogos competitivos, ele é visto como adversário, inimigo. Você vai lá para os jogos escolares, vai participar de um jogo lá de futsal, você quer ganhar do próximo, então ele é visto como seu adversário. Badminton, vôlei, todos os esportes. Então, ele é visto como, nos jogos competitivos, ele é visto como um adversário. Óbvio que a gente está falando de esportes, né? Claro, porém, na visão competitiva, mesmo que seja um jogo pré-desportivo. A relação nos jogos cooperativos é de parceria, vocês são parceiros, e infelizmente no competitivos é de rivalidade. Mas essa rivalidade não que seja ruim, é importante ter a rivalidade, né? Eu vou citar o exemplo de empresas. Se as empresas não tivessem rivalidade, só existisse uma empresa daquele setor,
ela faria o valor que ela quisesse, cobraria as taxas que quisesse, empregaria só as pessoas que ela quisesse, né? Isso acontece, porém, com os seus ideais. Quando a gente tem uma competição, uma outra empresa, ela é obrigada a respeitar também e tentar entrar em sintonia, né? Então, por isso é importante essa rivalidade. A ação aqui nos jogos cooperativos é jogar com. Eu vou jogar com você, eu vou jogar com ele. E aqui nos jogos competitivos é você jogar contra ele, contra você. Tá? O clima do jogo nos jogos cooperativos é a ativação, a atenção. Então, o tempo inteiro você está ativando lá, né, ativando a informação que o professor está dando, e eu estou todo momento interagindo e com atenção no que o professor está dizendo. Aqui, o clima do jogo dos jogos competitivos é tensão e estresse. Então, você está, muitos momentos, você está estressado, você está tenso, porque não sabe se vai dar certo, se o seu time vai ganhar, se vai dar certo aquela bola, se não vai. Então, essa é uma característica dos jogos competitivos. O resultado no cooperativos, o sucesso é compartilhado. Então, conseguimos o sucesso vai ser compartilhado. E aqui no competitivo tem uma ilusão de uma vitória individual, né? A consequência aqui nos jogos cooperativos é a vontade de continuar jogando, você quer continuar jogando, você quer jogar mais, vamos fazer de novo, né? Então essa é a ideia, a consequência dos jogos cooperativos. E aqui no competitivo é que o jogo acabe logo, às vezes você fica com aquela sensação que eu quero que acabe, que meu time ganhe e que acabe de uma vez, né? Para acabar com o quê? Com aquela tensão que você está sentindo durante o jogo. A motivação do cooperativo é o amor, né? É você tem a empatia pelo próximo, e aqui é o medo de errar, o medo de jogar uma bola errada, o medo de fazer um movimento errado. Então tem essas diferenças. O sentimento, a alegria e a comunhão, e no competitivo, a raiva e a solidão. Às vezes, quando você perde, você tem que lidar com essa frustração, muitas vezes é difícil para quem só vive de competição, não entende da cooperação, e aí você tem que lidar com essa solidão, com essa tristeza, com essa raiva que os jogos competitivos vão oferecer se você não tiver o conhecimento, o respeito por essas regras. O símbolo dos jogos cooperativos é uma ponte que liga, né? E dos jogos competitivos é um obstáculo. Então, eu tenho que tentar conseguir ultrapassar esse desafio. Por isso eu disse que os jogos competitivos também são importantes, porque na vida a gente tem que ultrapassar muitos obstáculos, e muitas vezes a gente tem que ser ponte, né? Então a gente tem que saber utilizar as duas formas, tá? Agora os jogos de toque e confiança, o próprio nome já diz, é o toque e confiar na pessoa. Ajudam os participantes a perceber como lidam com a confiança no seu cotidiano. Então, ela vai te ajudar, através daquele jogo que você vai participar, você vai tentar observar como que você lida com a tua confiança, ou com a confiança no próximo, no seu dia a dia, no seu cotidiano. Devem ser feitos depois dos jogos de quebra-gelo e integração. Os jogos de quebra-gelo, o próprio nome já diz, são os jogos que vão quebrar o gelo, né? As pessoas chegam às vezes acanhadas, elas vão participar desses jogos para que elas se soltem um pouco mais, se sintam mais relaxadas. Depois a gente entra com os jogos de toque e confiança. Eu trouxe alguns exemplos para vocês. Esse primeiro exemplo aqui, ó, foi feito em uma escola. E vocês podem ver que eles estão, a princípio é colocado uma cadeira embaixo do aluno e eles deitam, né? Primeiro eles se sentam e depois eles deitam. E depois essas cadeiras, na imagem, se vocês repararem, elas já foram retiradas. Aí eles estão como? Eles estão todos, né, deitados uns nos outros, sem cadeira, e por isso a questão da confiança, porque se um deles soltar a perna ali, todos vão cair. Então essa é uma atividade bem legal, que frisa bem essa questão dos jogos de toque e confiança. Essa outra aqui, bem legal também, eles estão segurando, se vocês verificarem na imagem, eles estão segurando uma corda. Essa corda está entrelaçada. E olha como tem que ter confiança. Então está ali a pessoa, ela tem que passar e pisando nessa corda, e as pessoas que estão fora ali no corredor, eles estão segurando, fazendo força para que essa corda para que ele não caia, né? É claro que a junção de todas as forças ali, né, faz com que essa corda tenha dificuldade de cair. Mas se uma pessoa soltar, é a mesma coisa. A pessoa que está no centro ali, que está andando pela corda,
tem perigo de cair. Então, por isso a confiança. A confiança dele, né, da pessoa que está lá em cima, nos demais. Ele está confiando que as pessoas não vão soltar ele, tá? Eles devem ser realizados com bastante cuidado, isso é bem importante, tem que ser realizado com bastante cuidado. Então, não pode ser feito de qualquer forma, tem que pensar em todas as possibilidades do que pode acontecer, né, e respeitar essas possibilidades para que não aconteça nenhum acidente. Aqui, bem legal, uma atividade, ó, que eles estão com os olhos vendados, tá? E aí, eles estão se tocando, com certeza o professor deve ter dado um objetivo, sair de um lado da quadra e alcançar o outro lado, só que eles não poderiam enxergar. Então, aí eles já vivenciam, já uma pessoa que tem a deficiência visual. E a questão também aqui é muito legal essa atividade, porque daí a valorização de várias coisas, do toque, do amigo, se colocar na situação do outro. Como que o outro vê, como que o outro faz, né? Então isso é muito importante. Como que o outro vê, que eu digo no sentido de ver a vida mesmo, como ele enxerga o cego, ele vê a vida também, né? Então, essa é uma imagem que representa bem, essa imagem muito legal, essa atividade muito importante para que a gente vivencie algumas dificuldades das pessoas e que a gente, né, valorize e cada vez mais incentive essas pessoas, porque elas são superação total mesmo, tá? E aqui do outro lado é uma imagem de uma atividade também que eles têm que cooperar e eles têm que se tocar, porque daí eles têm que passar para o outro lado, né, e tem que ajudar através desses tatames que estão no chão. Né, uma atividade em que o professor também dá um objetivo, você tem que chegar de tal ponto até o outro ponto e vocês têm que se ajudar para chegar no outro ponto. Então, eles vão se tocar, vão se ajudar para chegar no objetivo em comum. E agora eu trouxe uma atividade para vocês, o primeiro exercício. Qual característica corresponde aos jogos competitivos? A gente viu, lembra aquelas tabelas que a professora apresentou para vocês? Eu quero saber qual característica corresponde aos jogos competitivos. Letra A, ganhar juntos. Letra B, jogar contra. Letra C, o sucesso é compartilhado. Ou letra D, símbolo é uma ponte. O símbolo é uma ponte, tá? Pensem, tá fácil, e logo nós voltamos com a resposta correta.
Vamos ver a resposta correta? Então, a resposta correta é a letra B. Essa estava bem fácil. Jogar contra. A professora deixou até uma imagem ilustrativa aqui, né? Eles estão jogando futebol e a competição ali, o jogador de vermelho na frente e os de trás todos ali se empilhando, como dizem os alunos, né? Estão todos bagunçando ali para tentar não deixar ele fazer o gol. Temos também os jogos de criatividade e sintonia, que estimulam a criatividade e a intuição, o próprio nome já diz. E é um momento de se perceber para perceber o outro, tá? Ele está focado no entretenimento. Contribui para momentos de lazer, socialização e recreação. Então, é um momento que você vai imaginar, você vai criar, você vai pensar numa forma de fazer determinado objetivo e como que eu vou chegar nele, tá? Aqui uma imagem, desculpe, aqui uma imagem de uma atividade, né? Esse paraquedas aqui. O professor geralmente ele pede algumas coisas, algumas ações para os alunos. Então, por exemplo, ele levanta e fala: agora só vão passar os meninos. Daí passam só os meninos. Agora só vão passar as meninas. Vai passar quem tem cachorro. Enfim, é uma infinidade, né, de possibilidades. E aí ele vai criando. E às vezes posso pedir para o aluno criar. Nessa hora que entra a criatividade. Você vai pedir alguma coisa, então o aluno pensa: eu vou pedir o que está com a camiseta verde. Levanta e daí passa. Então aí entra também a criatividade. Aqui também, né, os jogos geralmente de criatividade, para você criar, vocês vão montar aqui no caso é uma brincadeira bem simplesinha assim, né, infantil até, de sanduíche. Vocês vão montar o melhor sanduíche, aí mostra a imagem, eles têm que montar juntos, enfim. E daí eu trouxe o segundo exercício já para vocês. Sabendo que jogos de criatividade e sintonia estimulam a criatividade e a intuição, escreva no seu caderno um jogo que se enquadre nessa característica. É hora de você criar. É a hora que você vai colocar aí no seu caderno um jogo que você acha que entre nessas características aqui, principalmente que estimule a criatividade e a intuição. Já voltamos.
Retornamos, espero que você tenha colocado aí e depois você tire as suas dúvidas, né, para pesquise, com pesquisas e tudo mais. Os jogos de fechamento, para a gente fechar, os participantes estabelecem uma ponte entre o jogo e a vida. É você estabelecer uma ponte entre o jogo e a sua vida. É o momento de se posicionar em relação ao grupo e a si mesmo, transferindo o que foi vivenciado para a vida. Né? Tem várias atividades de fechamento, que é para encerrar ali, né? E aqui algumas imagens de alegria, que geralmente a ideia é que esse fechamento seja muito alegre. E o mais importante dos jogos de fechamento, né, e não só do fechamento, mas dos jogos cooperativos, é que você seja o melhor de você sempre. É você ser você, independente do que digam, do que falem. Então é você ser você, com as pessoas te respeitando, respeitando as suas limitações e principalmente tudo que envolve, né, a sua vida, o que você acredita. Tá bom? Agora, o último exercício. Os jogos de fechamento geralmente encerram uma atividade. E como que eles podem ser definidos? A. Momento de fazer uma ligação entre a vivência e a vida. B. Um jogo onde que é possível somente para um. C. Também são chamados de quebra-gelo. Ou D. O resultado é a ilusão de um resultado individual. Quero ver se você sabe qual a resposta correta e nós já voltamos. Vamos ver a resposta correta? Letra A. Os jogos de fechamento, eles são um momento para fazer uma ligação entre a vivência e a vida. E retomando o que a gente viu hoje, a gente viu sobre os jogos cooperativos versus os jogos competitivos, os jogos de toque e confiança, jogos de criatividade e sintonia e os jogos de fechamento. Eu espero que vocês tenham gostado. Ezion, muito obrigada.
Obrigada a vocês pela presença e até a próxima.